Por essa, Luiz Inácio Lula da Silva não esperava. Ele diz que escolheu a dedo a ministra dos Direitos Humanos. Após ele, Silvio Almeida, ser demitido por causa de assédio sexual, até mesmo com a sua colega de trabalho, Aniele Franco. Mas a questão aqui é a ministra de Lula. Ela está envolvida em tantos crimes, a sua lista é tão intensa, a sua capivara é de dar medo. E o deputado Maurício Marcon escancarou tudo em tribuna e deixou a bancada da esquerda furiosa, totalmente sem fala. Na hora que ele abriu a capivara da ministra, gente, chocou o Brasil. Assistam. Com um dos casos mais graves envolvendo ministros até aqui. O então ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, foi acusado por uma ONG de importunação sexual. Horas depois, tivemos uma reportagem do Estadão que dizia, abrem-se aspas, governo sabia desde janeiro, fecham-se aspas. Eu imaginava, presidente, nós teríamos um protesto das feministas do PSOL, aquela turma que diz que não cortar os pelos do sovaco é defender as mulheres. Eu achei que elas estariam aqui em peso, cobrando respostas do governo por ele ter permitido, desde janeiro, que mulheres fossem abusadas por um ministro covarde que se prevaleceu de ser ministro para passar a mão em perna de mulher, para fazer piadinha de mulher. Mas a realidade que a gente viu, lembram daquela, mexeu com uma, mexeu com todas? Cadê? Pois é, parece que se é ligado ao petismo e à esquerda, o cidadão pode fazer qualquer coisa contra uma mulher que ele passa inócuo. Lula, pressionado pela opinião popular, já que sabia desde janeiro que isso acontecia, acabou demitindo o então ministro. Mas quando a gente acha, presidente, que já viu de tudo no nosso país, vem Lula e surpreende mais uma vez. Todo mundo já viu em algum momento na televisão, quando algum marginal é preso reiteradamente, várias vezes, o repórter vai lá, puxa a ficha do marginal e joga para mostrar o absurdo que são as leis do Brasil, que só prende quem eventualmente escreve perdeu mané numa estátua aqui em Brasília, mas deixa marginais soltos. Mas, presidente, peço a atenção do senhor em especial. Essa é a ficha da nova ministra dos Direitos Humanos. Ficha de bandido. Olha Isso é ficha de bandido. Foi noticiado, caros colegas, que ela teria apenas um envolvimento de 6,5 milhões em desvios de uniformes escolares. Além de ser bandida, ainda rouba de criança. Essa é a nova ministra do Lula. Mas aqui eu estava me debruçando sobre essa linda ficha de 4 páginas da nova ministra, que todo advogado pode consultar. Lá é só colocar a Macaé Evaristo, que vocês vão achar, puxa o CPF, tudo certinho. Várias ações do Ministério Público, presidente, pedindo ressarcimento. Tem rolo com material escolar, tem rolo com uniforme escolar, tem rolo em compra de classe, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, que é onde as crianças estudam. Tem rolo em um monte de coisa. Tem ação aqui, ó. Tem mandado de segurança para devolver recursos. É um absurdo. Isso é o novo ministério de Lula. Então você, brasileiro que trabalha, saiba que a nova ministra dos Direitos Humanos que entrou no lugar do taradão aqui da esplanada dos ministérios, agora a gente tem posso dizer com tranquilidade, alguém que responde uma longa ficha criminal. Esse é o Brasil do PT, onde o pré-requisito para ser ministro aparentemente é ou ser malucão sexual ou ter uma longa ficha criminal. A indicação da deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para o Ministério dos Direitos Humanos, escancara a aceitação da corrupção pelo governo federal como um crime insignificante. Macaé responde por 13 processos de improbidade administrativa,
do período em que foi secretário estadual de Educação. Segundo matéria publicada pelo Estadão, o Ministério Público estima que os desvios chegaram à casa dos 17 milhões de reais. Não é a primeira vez, nem a última. O governo Lula inverte, né, os valores, e a gente tem visto aí, inclusive o ministro das Comunicações que usou jatinho para ir leilão de cavalo, escondeu seu patrimônio do TSE e uma série de outras denúncias, e o presidente Lula nada faz, né? Porque isso parece que não incomoda, né? Mas isso incomoda o cidadão de bem do Brasil. À primeira vista, o governo foi rápido na demissão do ministro Silvio Almeida, em função das gravíssimas denúncias da prática de assédio sexual. Mas será que foi assim tão rápido? Isso porque essa rapidez não acontece com outras situações igualmente graves, como, por exemplo, as denúncias de corrupção, como eu falei há pouco, do ministro Juscelino Filho. Mesmo depois de ter sido indiciado pelo desvio de finalidade no uso de milhões de reais em emendas parlamentares, dirigidas a obras superfaturadas em pequeno município no interior do Maranhão, administrado por sua irmã, ele continua firme como ministro, como se nada tivesse acontecido nesse país. A mesma leniência tem o governo com seu ministro da Casa Civil. Olha só os sinais, os alertas sendo jogados o tempo todo para a gente. Rui Costa, diretamente envolvido no escandaloso calote da maconha, que eu tanto denunciei durante a CPI da pandemia. Em plena Covid, momento grave da nação, quando era governador da Bahia e coordenador do Consórcio Nordeste, o ministro Rui Costa, autorizou sem licitação a compra de 300 ventiladores por 48 milhões de reais. A empresa, senhor presidente, ela comercializava, acredite se quiser, produtos à base da maconha. Obviamente, nunca fez entrega de nada. Esse dinheiro evaporou. E pode ter certeza, nordestinos, conterrâneos meus, morreram por causa disso, por esse escândalo considerado calote da maconha. Nunca entregaram um respirador. E uma parte ia parar, sabe onde? Lá no interior de São Paulo, onde Edinho Silva é prefeito em Araraquara. Olha que mundo, que voltas o mundo dá. Essa aparente rapidez que seria correta em relação ao crime de assédio sexual do ex-ministro Silvio Almeida é também profundamente incoerente, pois esse é um governo que já demonstrou ser conivente com o hediondo crime do estupro. O Ministério da Saúde, já nos primeiros dias de governo, revogou uma importante portaria que, nos casos de aborto decorrente de estupro, obrigava que houvesse a devida informação às autoridades policiais. Enumerei vários casos de brutal desrespeito aos direitos humanos dos presos políticos de 8 de janeiro, nos quais o ministro Silvio Almeida, na época, se mantinha completamente indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Abusos cometidos contra pais e mães de família sem nenhum antecedente criminal e que foram detidos no dia 8 de janeiro, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. Mas, mesmo assim, foram arbitrariamente julgados e condenados pelo STF a mais de 15 anos de prisão, como se fossem perigosos, terroristas. Senhor presidente, os tempos são sombrios, são de trevas. Tudo isso acontecendo no Brasil e o Ministério dos Direitos Humanos absolutamente inerte, sem esboçar nenhuma iniciativa, nem para que fosse observado o devido processo legal e respeitado o amplo direito de defesa, que é garantia constitucional básica de qualquer democracia. Isso é hipocrisia dessa turma que se arvora ser defensor de direitos humanos. A máscara está caindo para essas pessoas e a verdade vem logo junto.
Tudo que você planta, você colhe. É a ideologia acima do bom senso, acima dos valores e princípios do povo brasileiro. Senhor presidente, a própria ONG Me Too Brasil, responsável pela divulgação pública do caso envolvendo a ministra Aniele Franco, informa que, além dela, existem outros casos protegidos pelo anonimato. É o caso da última denúncia feita por uma ex-aluna do curso de Direito da Universidade de São Judas, em São Paulo. Em 2007, o então professor Silvio Almeida teria forçado um abraço, beijou no canto da boca da sua aluna, que optou por manter o anonimato com receio de represálias. A demissão No momento, quando esperávamos a sobremesa, eu estava de saia e fui surpreendida com a mão do Silvio de Almeida nas minhas partes íntimas. Neguei que num espaço com tantas pessoas ele poderia estar fazendo aquilo. Procurada, a defesa do ex-ministro desejou amparo à vítima e afirmou que vai aguardar elementos capazes de vítimas de violência sexual. A ministra Esther, sábado, o presidente da Comissão de Ética, quanto o ministro de Estado. Sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. Eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo, conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo e tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República com outro professor sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. Eu fui no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã e à tarde fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio, nesse curso. Fomos ali, num restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. STF, André Mendonça, autorizou a abertura de inquérito para investigar as demais vítimas, protegidas até agora pelo anonimato. Muito me estranha também o governo Lula querendo que fique na Corte Suprema essas denúncias contra o ministro Silvio Almeida. Aquela velha história. A gente começa a parar para pensar, a saber o que é que está por trás disso tudo. É também muito importante, senhor presidente, o devido esclarecimento à sociedade
desde quando o governo Lula tinha conhecimento dessas práticas, desses crimes, pois nesses casos um eventual acobertamento com a permanência no cargo intensifica o nível de constrangimento e repressão a colega de trabalho e principalmente aos seus subordinados no Ministério. É por isso que eu entrei imediatamente quando a imprensa começou a denunciar, começou a divulgar as denúncias de assédio sexual e violência do ministro Silvio Almeida. Eu entrei tanto no Ministério da Casa Civil, como no Ministério da Justiça, como na AGU, para que o governo explique. Estou esperando resposta. Até agora não recebi de nenhum desses ministérios exatamente se eles já sabiam e exatamente o que fizeram em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita e que o bom senso prevaleça nesse momento que a verdade está muito na cara de cada um e a gente está vendo a hipocrisia, a gente está vendo o show de ideologia cair por terra porque não se sustenta. Muito obrigado, senhor presidente. Vocês viram, né, gente? Aqui Eduardo Girão trouxe à tona aquele fato gravíssimo aonde o ministro Silvio Almeida assediou várias mulheres e ele pediu para saber se o governo Lula já sabia. E ainda tem essa ministra metida em rombos fiscais tão grande que mexeu até mesmo com crianças. Este é o governo Lula. E falando em governo Lula, olhem que notícia gravíssima vinda diretamente do governo. TCU alerta para risco de gestão de Lula descumprir meta fiscal. Corte destacou que a arrecadação. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira, dia 18, a emissão de uma alerta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o risco de descumprimento da meta fiscal em 2024, por causa da baixa arrecadação com voto de qualidade. Desempate pró-Fazenda. Em processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o Tribunal Administrativo vincula ao Ministério da Fazenda. Segundo o voto de Jonathan de Jesus, seguido pelos demais, o ministro da Corte, a área técnica do TCU, constatou que havia risco de frustração de receita primária por meio do voto de qualidade do CARF neste ano, o que colocaria a meta sob risco. De acordo com os técnicos do TCU de janeiro a 6 de agosto deste ano, a arrecadação com essa medida foi de 83,35 milhões, apenas 0,22% do total previsto na última utilização da projeção para 2024, feita pelo governo, em julho, de 37,71 bilhão. Pela adoção inicial no orçamento de 2024, o governo previa 54,71 bilhões, portanto muito abaixo. Mas o que será que se implica se ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, não cumprir a meta fiscal? Vamos entender? Jonathan de Jesus disse ainda que ficou em dúvida se deveria emitir o alerta, já que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi voluntariamente à corte na semana passada para conversar sobre o tema. Segundo Jonathan de Jesus, o ministro da pasta federal se comprometeu previamente a rever abaixo o valor e ressaltou que poderia atingir a meta com as medidas de compensação da desoneração da folha de pagamento e com dividendos em empresas estatais. O governo espera 10 bilhões em dividendos extraordinários do BNDES neste ano. Aspas, sinaliza um elevado risco de frustração, atestou o ministro Jonathan de Jesus. A própria equipe econômica do governo Lula já prevê um déficit de 61,4 bilhões para 2024, que incluem 28,8 bilhões em gastos extraordinários para combater enchentes no Rio Grande do Sul e ficam fora da conta da meta. Bom, esperamos que aconteça alguma coisa, mas vale lembrar também que em 16/7, Lula já disse que não é obrigado a cumprir meta, mas que fará se necessário. O presidente Lula disse que o governo não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver coisa mais importante para fazer, mas que fará o necessário para cumprir o arcabouço fiscal. Este é o governo Lula. Não fala em cumprir a meta fiscal, como podemos ver, já veio uma alerta do TCU. É escândalos atrás de escândalos com seus ministros. E agora, com essa ministra nova, Macaé Evaristo, vocês viram a lista intensa dela? E ainda os relatos absurdos dessas vítimas de Silvio Almeida?
O que vocês acham que vem mais adiante? Gente, eu confesso para vocês que eu fico atônita. É tanta bomba que sai desse governo que a gente fica até perdido de tanto escândalo. Mas eu quero saber de vocês, seguidores do nosso canal. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que Lula vai cumprir a meta fiscal. Eu acredito que não. E o que vocês acharam desses absurdos, desses escândalos, dessa ficha intensa, essa capivara da ministra Macaé Evaristo? E também desses relatos absurdos dessas vítimas. Também deixe de qual cidade vocês estão falando, qual o seu nome. O meu é Renata e eu moro em Taubaté. E eu quero saber de vocês para conhecer um pouco mais de vocês. Não esquece de compartilhar. Se você é apoiador do Bolsonaro e gosta de política de direita, já se inscreva nesse canal. Vem fazer parte dessa família, vocês também. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react!